De volta com o Educador Entrevista, 7º bloco. Agora eu converso um pouquinho com o Maico do Procon. Maico, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite novamente, abrindo o ano aí, né? Para esclarecer as dúvidas dos consumidores sobre as compras feitas aí no período de festas. Bom, a gente sabe exatamente isso, né? Período de festas, muitas compras, passa-se esse período, muitos problemas também decorrendo das compras. Um dos itens comuns é a famosa troca, né? Existe obrigação da troca? Em que casos pode ser feito? Não, a troca ela é obrigatória pelo Código de Defesa do Consumidor, só nos casos nos casos elencados no artigo 18, tá? Isso é quando o produto apresenta vício, né? E aí você deve enviar ao fornecedor ou a assistência técnica do produto, aguardar um prazo que deve ser no máximo de 30 dias, tá? Se o problema for resolvido, tudo ok. Se não for solucionado, você pode exigir a troca do produto ou a devolução do valor que foi pago. Perfeito. E muitas vezes a gente acaba observando isso, né? Que algumas lojas, algumas empresas colocam isso como opção, né? Agregando aí, olha, comprou uma roupa, né? Tem aqui o cartãozinho até tal dia para trocar, né? Mas isso é uma opção da empresa. Isso é uma regra, como não há previsão no Código de Defesa do Consumidor, não é uma obrigação. E então, como é uma oferta feita pela empresa, você vai seguir as regras estabelecidas por ela. Então, há casos em que a empresa, no caso de eletrônicos, ela coloca um selo na própria caixa ou anota na nota que em 7 dias aquele produto pode ser trocado se caso vier apresentar algum defeito. Há ainda, né, que é o mais usual, lojas de roupas que estabelecem um prazo ou datas específicas para troca. Então, se houver lá uma observação na loja, as trocas não são feitas aos sábados ou em dias específicos, essas especificações têm que ser obedecidas também pelo consumidor. Perfeito. Então é interessante pensar também nessa questão, né? Sempre nesse período, quando se for comprar, já checar as regras do estabelecimento para depois não ter problema. Sim. Nós sempre falamos sobre guardar todas as informações que você teve do produto. Então, se você achou algum encarte que falava de uma oferta ou dessa possibilidade, é sempre interessante guardar, ou se isso for ofertado durante a venda, que essa observação seja anotada na nota fiscal, ou que o vendedor ali anote na própria caixa, coloque um selo. Isso é muito visto em casos de sapato, né? Você compra um sapato, as anotações são feitas na própria caixa. Então, é sempre bom solicitar que essa garantia seja feita de alguma forma por escrito, para que depois, se você tiver algum problema, você não tenha que ficar tendo um transtorno de procurar quem te vendeu, falar com o gerente e tal, poder exigir essa troca, fazer isso da maneira mais tranquila possível. Também quando se pensa, né, na questão aí das próprias garantias estendidas, né, que se fala muito, né, e que se oferece muito, não são uma regra, mas também é uma coisa a se observar, cada caso é um caso específico para ver se é interessante ou não para o consumidor. Sim. Garantias estendidas e seguros, você tem que ter uma atenção redobrada, tá? Há um seguro que é feito para celulares que cobre o furto dele. Então, há situações em que você não vai ser segurado e situações que você pode estar segurado. Então, essas regras, o furto é só qualificado, então, ou em caso de roubo, então isso tem que ser observado antes de você assinar qualquer contrato, para você depois não ser surpreendido por essas regras. Isso acontece também na garantia estendida. A garantia estendida ela passa a valer a partir do momento que a garantia do produto já não vale mais. Tá? Então, se você, durante o período de garantia do produto, pode ser de 3 meses, né, até 1 ano, você deve acionar ou quem te vendeu ou a empresa que produziu aquele produto. A partir de 1 ano, aí sim você pode começar a acionar a garantia estendida naquele período que você adquiriu, que pode ser de 1, 2, 3 anos, de acordo com o contrato que foi estabelecido.
a gente falava muito dessa questão, né, do defeito, do problema, etc., mas que está muito ligado aos eletrônicos. Né? A Juliana que coloca, né? Muitas vezes, por exemplo, uma roupa, você não nota um defeito na hora e depois se nota, é complicado. Sim. É interessante sempre que isso já é uma prática, né, normal das lojas, no momento da compra, testar os eletrônicos. E na loja de roupa você tem que ter esse cuidado de olhar a costura e tal, né? Essa semana aconteceu em casa, no presente de Natal, tinham 2 pares do pé direito na caixa dos meus sobrinhos. Então, são coisas que passam desapercebidas, tal, que depois geram um transtorno. A roupa, ela tem essa peculiaridade de você olhar direitinho se há um problema com a costura ou ali se teve alguma falha. Então, a gente pede para que isso seja observado, tal. E, no caso de identificar alguma coisa, levar na loja, tá? O procedimento da roupa é o mesmo do que um produto eletrônico. Isso tem que ser enviado para a empresa responsável ali pela produção, que vai avaliar para ver se foi um erro, né? Se foi um problema na produção ou se foi um problema causado pelo próprio consumidor. Então, da mesma forma que acontece com o celular, acontece com uma roupa também. Ela vai chegar um laudo informando, não, isso aqui foi mau uso, ou não, isso aqui foi um problema de fabricação e vai ser trocado ou não. As situações são as mesmas, mesmo com produtos extremamente diferentes. Perfeito. Bom, 2020 aí vem com a perspectiva, né? A gente viu no final do ano passado, né, um Natal um pouquinho mais gordo, né? Um crescimento nas vendas, também a questão do pagamento, né? Muito das dívidas, né? As pessoas usaram aí o 13º, usaram a questão, né, do recurso do FGTS que foi liberado para pagamento de dívidas, etc. E a gente vê de novo, né, um oferecimento maior de crédito, né? Os cartões, né? As operadoras já ligando, né? Tem que se tomar cuidado nesse sentido, também é um recorde de reclamações. Sim. Agora, né, em especial janeiro, a gente começa a fazer o levantamento das reclamações que ocorreram durante o ano de 2019, mas a gente pode falar com tranquilidade que, de novo, em 2019, as reclamações sobre assuntos financeiros ultrapassaram quase que a soma de todos os outros assuntos que são tratados ali no PROCON. Então, a gente vem ao longo do ano, né, eu tive diversas oportunidades de estar aqui, alertando sobre isso. Evitar o consumo excessivo nos cartões, para fazer a compra sempre que for extremamente necessário e, no caso do endividamento, procurar também o PROCON, porque a gente tem uma forma de entrar em contato com as empresas, né, e tentar uma redução desses valores. Nós temos uma plataforma, né, online. Até hoje, Luciano, saiu uma publicação de um decreto, tá, federal, o presidente assinou hoje, instituindo a plataforma consumidor.gov como a plataforma oficial para os entes federais para tratar de ações de consumo. Antes, todos os problemas eram tratados pela ANEEL, Anatel e tal. Essas instituições elas vão ter que passar a usar o consumidor.gov para também resolver esses problemas de relação de consumo. Centralizou tudo lá. Há uma centralização justamente para a gente ter números, né? Esses números eles eram dispersos, a gente tinha as informações dos PROCONs, né? Que eram passadas ao Senacom, mas nós não tínhamos essas informações das reclamações registradas na Anatel, na ANEEL, dessas diversas, esses entes que regulam cada um dos serviços. Então, a partir de 1º de março até 30 de dezembro de 2020, todos terão que se adaptar para utilizar o consumidor.gov. Então, o consumidor.gov já vem tendo, né, uma força aí, porque o próprio consumidor registra sua reclamação e todo o trabalho é feito ali intermediando e falando com a empresa. Então, houve uma migração muito grande do pessoal que ia no PROCON e que já está fazendo essas reclamações junto ao consumidor.gov. Para isso, vai ser transferida para o PROCON municipal
o controle dessas reclamações. Nós vamos ter acesso ao que foi informado, se foi solucionado, e aí de poder fazer uma segunda fase, que é marcar uma audiência, chamar a empresa e tentar solucionar se não houve a solução nessa fase preliminar. Então, o trabalho de 2020 agora, acho que esperaram essa data de hoje, o primeiro dia do ano, assim, né, 100%, né, de trabalho, para poder publicar e já dar uma nova forma de atuação aí para essas resoluções de conflito na área de consumo. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? O quanto o acesso desses dados vai ampliar ainda mais a questão do trabalho, do foco das ações, né? A gente percebe o quanto o PROCON atua nesse sentido, né? O quanto os dados são uma ferramenta rica de trabalho. Sim, sim. Antigamente, sem o sistema do consumidor.gov ou sem o sistema que nós usamos hoje no PROCON, que chama SINDEC, 2 sistemas que foram desenvolvidos pela Secretaria de Justiça e Cidadania, você não tinha um acesso rápido às informações. Você tinha sempre números dos anos anteriores. E aí você não conseguia perceber ao longo do ano um crescimento de uma área específica, tal. Você teria que esperar o decorrer de um ano todo para juntar números e perceber isso e começar a tomar atitudes para coibir o aumento aí de alguma ilegalidade. Hoje não, hoje esse controle é mensal, as informações elas são atualizadas dia a dia, então quando se percebe alguma coisa acontecendo, já você pode coibir durante esse ano mesmo essas atitudes. Isso ocorreu durante o ano de 2019, alguns sindicatos começaram a fazer cobranças indevidas, né, para pessoas que às vezes nem sindicalizadas eram. O PROCON percebeu isso, tomou medidas para vários deles e durante o ano mesmo houve uma interrupção da cobrança e abertura de processo administrativo contra todos esses sindicatos para coibir essa ação. Então foi rápido, foi mais eficiente, não teve que esperar todo o número que seria só fornecido no decorrer de um ano para você coibir uma atitude ilegal. A Maria Fernanda coloca uma questão que também tem deixado dúvida em muitas as pessoas, né? Naquelas cobranças que são automáticas, né? Hoje, com a história da inteligência artificial, você coloca algumas ações em débito automático, etc. E das denúncias que estão havendo agora, ela coloca, por exemplo, o caso do pedágio automático, né? E que está havendo reclamações de tarifa debitada sem a utilização. Sim, esse é um caso, tá, que já foi levantado pelo Ministério Público Local, né, que está verificando a possibilidade aí de cobranças indevidas pelo sistema, se eu não me engano, do Sem Parar, tá? Então, isso pode ser de forma pontual ou um sistêmico aí da empresa. Isso vai ser avaliado e quando isso é notado de alguma forma ou em alguma cidade, nós temos o cuidado de remeter isso a São Paulo, tá? Para a Fundação PROCON, que a Fundação PROCON começa a levantar os números dentro desse sistema para verificar o que está acontecendo. Então isso foi observado aqui em Batatais, tá? Houve uma preocupação do Ministério Público para levantar números sobre isso daí e eu já encaminhei a nossa regional essa informação. É uma matéria até que saiu agora na mídia, né? Uhum. Foi dessa semana. Eu vou providenciar no encaminhamento disso tudo à nossa regional para saber das cidades também que são atendidas pela Artesp, se isso está acontecendo, se é um problema pontual daqui ou se é um problema sistêmico da empresa. E aí isso vai ser tomado medidas para coibir isso daí e também punir a empresa se caso estiver sendo feito de forma indevida. E é uma questão prática aí, né? De rotina. Muitas vezes a gente esquece de fazer o acompanhamento, né? Desses débitos, dos horários específicos, como foi feito, se foi feito, até para ter de fato o controle. Sim, hoje o aplicativo, né? Ele é bem fácil, você tem que tomar o cuidado. Às vezes você coloca o crédito, ou esse crédito é em débito automático, o Gola comentou, e você acaba não acompanhando. Então é sempre interessante, eu pelo menos tenho esse cuidado quando eu viajo, eu sei a quantidade de pedágio que vai ter, qual vai ser o valor médio que vai ser gasto, e se tem algum problema, você pode fazer reclamação direto do aplicativo, tanto de empresas como a Connect Car, como a Sem Parar, e a Veloy e tal, você pode fazer reclamação dentro do aplicativo.
Tendo uma resposta e ela não sendo conclusiva ou não solucionando, você pode pegar essas telas, printar, juntar isso como documentação, levar para o PROCON, porque a gente também atua nessa área. Perfeito. Quando a gente pensa, né, sempre na questão do início do ano, a gente sabe que você tem uma série de taxas, tarifas, impostos, né, a pagar no início do ano. Então sempre a gente vê o trabalho do PROCON também na orientação, né, financeira das pessoas, né, para o cuidado nesse sentido, para começar o ano redondinho, sem maiores problemas. Sim, sim. Nós temos todo um trabalho, como eu falei, a gente vai começar a levantar os números de 2019, né? Mas a gente sabe aí um volume de mais de 5 mil atendimentos por ano, 1.000 reclamações, em médias registradas e tal. E aí nós observamos isso. Você faz 5 mil atendimentos, registra só 1.000 reclamações, então há todo um trabalho de informação que é feito ao longo desses anos tal. E aí quando isso é observado, a gente trata ali do consumidor. Hoje o PROCON, justamente por conta já de ter essa facilidade, igual nós falamos de poder reclamar pelo aplicativo, poder reclamar pelo consumidor.gov e tal, hoje a gente nota uma tendência de um atendimento a um público com uma idade mais elevada, justamente por não ter acesso a essas informações e essas facilidades. Então a gente tem uma preocupação lá, e também aqui em diversas entrevistas que a gente faz, de falar sobre isso. Observe bem, evite fazer gastos desnecessários, evite parcelar cartão, evite esses juros altos que o cartão traz no parcelamento, né? Então é todo um trabalho de um ano, feito em datas específicas e tal, para que a pessoa não chegue no final do ano, não comprometa o orçamento de um novo ano aí por conta dos gastos que foram feitos no ano passado, né? E é interessante colocar isso, né? Como a atuação está mais dinâmica, né? Como você coloca bem, olha, se registram 5 mil reclamações, né? 1.000 de fato são. Até porque nesse meio de campo aí, muitas vezes só o contato do PROCON com a empresa já resolve o problema, né? Sim, nós temos uma preocupação muito grande aqui de ter essa aproximação com as empresas, tá? Nós temos contato direto com alguns gerentes de banco, gerentes de loja, proprietários de empresa, tal, para tornar, pelo menos as compras feitas na cidade, tornar a solução para esses problemas o mais rápido possível. Tá? Isso não quer dizer que nós não registramos reclamações quando elas são de fato necessárias. A gente não beneficia a empresa de forma alguma nisso. A gente torna para o consumidor a solução mais rápida. Então, são diversas as empresas que estão aí ganhando corpo no mercado, que estão crescendo aqui no nosso mercado interno. A gente tem essa preocupação de se aproximar com o proprietário, com o gerente e buscar uma forma mais fácil de solucionar eventuais problemas que possam acontecer. Isso já vem sendo feito, ele é bem efetivo. Eu posso falar de números como os bancos, tal, que a gente chegava a ter 18, 19 reclamações ano de cada agência, e nós estamos com uma média aí de 4 reclamações esse ano por agência. Então é uma diminuição bem substancial aí do que acontecia e do que está acontecendo agora. Perfeito. Para quem necessitar do PROCON, né, onde encontrar as informações, onde encontra o atendimento? Hoje a gente ressalta, hoje em específico, o consumidor.gov, que nós vamos começar a trabalhar essa ferramenta ao longo do ano, justamente porque agora esse controle vai passar a ser nosso, de todas as reclamações feitas pelos munícipes. Então dá para fazer online e vai chegar. Dá para você fazer online, as maiores empresas, já são 500 empresas hoje que elas já estão atuando. Eu gostaria de destacar, assim, ao longo de dezembro, eu venho ainda entrando em contato com diversas empresas, para que as empresas elas se registrem no nosso sistema que nós estamos utilizando de reclamação por e-mail. Então, todo aquele processo que às vezes no PROCON demorava para ser enviado por carta e tal, nós já tivemos adesão em dezembro de 35 empresas. Então, a gente quer tornar mais rápido a reclamação feita lá, mas a gente tem a opção do site consumidor.gov, que vai ser trabalhado esse ano todo, e a gente continua com o atendimento presencial todos os dias, de segunda até sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde, ali na Rua do Centro, né, número 424, Coronel Joaquim Rosa, 424.
Tendo qualquer dúvida, pode entrar em contato, 3662-1708, ou levar os documentos. A gente pede sempre que você for ao PROCON, já vá munido de nota fiscal, termo de garantia, ou qualquer outra informação que possa ser mais útil para a gente avaliar e poder orientar. Michael, eu quero agradecer a participação sempre conosco aqui, sempre pela parceria, deixar o programa à disposição e esperar que a gente tenha aí, né, um 2020 com menos reclamações, né, que tanto as empresas, né, quanto as pessoas entendam bem as suas partes aí, né, e que a gente resolva as coisas antecipadamente, né, com menos redes de ocorrências. Obrigado sempre pela participação. Sim, eu vejo no meu trabalho, quando eu comecei até hoje, essa redução de reclamações. A gente fica feliz de saber que nós estamos conseguindo conscientizar tanto quem vende, né, quanto quem compra, da necessidade de solução desses conflitos. Então, é uma satisfação em falar que os números diminuem, né, e mais também, como as vendas aumentam e tal, isso mostra uma efetividade do nosso trabalho. Eu agradeço, porque isso vem não só de reclamações, mas também de toda essa orientação que é dada. O programa sempre abriu espaço para o PROCON aqui, para a gente estar falando, então é uma ajuda considerável que a gente tem da educadora. Então eu desejo a todos vocês daqui, da educadora, e também a todos os nossos ouvintes aí um feliz 2020 aí, e eu estou aqui para qualquer ajuda, esclarecimento durante esse ano. Muito obrigado, viu? Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, 18h30 temos Cidade na TV, ficamos agora na companhia da TV Brasil e amanhã nós temos, né, a reexibição da retrospectiva 2019. Nós voltamos na segunda. Até lá.